Vamos ler a Santa Palavra de Deus agora. Vamos em Timóteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Mas dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, de Jesus Cristo, nossa esperança. Jesus Cristo é nossa esperança, é a esperança que tem para nós, para nossa salvação. E no Timóteo capítulo 1, versículo 2 diz assim: E Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, Cristo nosso Senhor. E no capítulo 3 diz assim, versículo 3 fala assim: Timóteo, lembrar-te a recomendação que dai-te quando partiu para Macedônia, Davías, permanecer em Afonso por expedir que certas pessoas andaram a ensinar a doutrina extravagante. E no versículo 4 diz assim: E preocupar-se com fábulas, generosias, essas coisas vêm em vez de promover a obra de Deus, que se sabe na fé, só percebe para acusar a disputar. E no versículo 5 diz assim: Esta recomendação visa a estabelecer a caridade nascida um coração de por boa consciência de uma fé sincera. Que nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uma fé sincera. E no versículo 6 fala assim: Apertar-se desta norma, alguns se entregam a discursos em vãos. E no capítulo 7 diz assim: Presente-se a doutrina da lei que não compreende se que dizem nem que afirmam. E no versículo 8 diz assim: Sabemos que a lei é boa, contanto que se faça dela uso legítimo. E no versículo 9 diz assim: E se tenha em conta que a lei não foi feita para o justo, mas para estrangeiros, e os estabelecendo-se os ímpios e os pecadores para religioso e os profundosos, para que ultrajam pai e mãe e os homicidas. E no versículo 10 diz assim: Em pusticos infames as prefecantes o homem, os mentirosos e os injustos e todos os que opõem a ação essa doutrina contra Jesus Cristo, por isso que ele está falando. E no versículo 11 diz assim: E é o evangelho glorioso de Deus, bendito que me foi confirmado em nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 12 diz assim:
Deu graça àquele que me deu força, Jesus Cristo nosso Senhor, porque me julgou digno de confiança e me chamou ao ministério. E Paulo está dizendo, né? E no versículo 13 diz assim: a mim que outra era blasfema, perseguidor e julgador, mas alcancei misericórdia, porque ainda não tinha recebido a fé e fazei por ignorância. E no versículo 14 diz assim: e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo foi imensa, juntamente com a fé e a caridade que está em Jesus Cristo. E no versículo 15 fala assim: eis uma verdade absoluta, certa misericórdia de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu, e o primeiro. E no versículo 16 diz assim: se encontrei misericórdia, foi para que em mim primeiro Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnidade, eu sem viesse de exemplo para todo que seguir nele e crer para a vida eterna. E no versículo 17 diz assim: ao Rei dos séculos, do Deus único, invencível e imortal, a honra e a glória pelos séculos e os séculos. Amém. E no versículo 18 diz assim: eis que aqui a recomendação que deu o meu filho Timóteo, de acordo com aquela profecia que foram feita a teu respeito, amparando-os na justiça o bom combate. E no versículo 19 diz assim: com fidelidade e a boa consciência que alguns desprezaram a manifestação na fé. E no versículo 20 diz assim: e acaso de Enereu Alexandre, que entreguei ao Satanás para que prenderam as mãos as suas blasfemas. Agora vamos no Timóteo capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 1. No capítulo 2, versículo 1 diz assim: e assim de tudo recomenda que façam presença, oração, súplicas, ações de graça para todos os homens. E no versículo 2 diz assim: pelos reis, por todo que estão constituídos em autoridades, para que possam viver a vida calma, tranquila, com toda piedade e honestidade. Nosso Senhor Jesus Cristo quer que seja assim: caridade, honestidade e bondade. Quem ama Jesus Cristo é amado por Ele. Jesus Cristo é nosso Salvador, é nosso caminho. Com a graça, com o poder, nosso Senhor Jesus Cristo ama todos vocês e nós todos somos amados por Ele. Amém.